Foi-me feito este convite de falar sobre as tais novas profissões ou profissões do futuro. E levou bastante tempo a pensar. Agora pensando nisso, é muito engraçado como é que eu fui desde novas profissões até incluir o português mais famoso da atualidade na minha apresentação, mas é capaz de haver uma linha ali que explique isso. Muitas vezes, quando nós pensamos na trajetória de vida de uma pessoa, encontramos uma estrada como uma boa metáfora, um bom exemplo para mostrar que a pessoa vai de um sítio até o outro. E podem ver várias formas de encarar essa estrada. Há pessoas que a encaram com maior receio, outras são mais destemidas. Vamos ver este exemplo deste jovem e como é que ele encara este percurso. Não tenhas medo, senão vais partir todo. Putz, o medo é uma cena que a mim não me assiste. Ok. Cena que a mim não me assiste. Esta frase ficou nacionalmente famosa. Este português claramente ficou famoso por olhar para uma estrada e mostrar uma postura destemida em relação ao futuro que tem pela frente. Eu e a minha esposa chegámos há pouco e pudemos já perceber que ele é aqui da zona e até há quem o conheça aqui localmente. Portanto, é um mito urbano que é conhecido por algumas pessoas. E realmente estamos a falar de uma geração que é uma geração claramente destemida, claramente aventureira. Há pouco falavam dos medos que têm neste momento, as pessoas que medos é que sentem em relação àquilo que têm pela frente, e falou-se aqui sobre o desemprego. E é muito interessante ir comunicando hoje em dia com jovens e falando com eles sobre quais são as suas perspectivas em relação ao futuro do emprego. E quando falamos nesse aspecto, aí o medo é uma cena que não me assiste, parece que muda um pouco de rumo, e neste momento, para esta geração, neste momento, o medo em relação ao futuro profissional é uma cena que os assiste. Há bastante receio em relação àquilo que vem pela frente. Mas nem sempre foi assim, e é importante passar esta mensagem aos jovens, que nem sempre houve este receio em relação ao futuro. E, portanto, eu também me ocorreu, se eu vou falar sobre profissões do futuro, que tal ir ver como é que eram as coisas bem lá atrás, no passado? E para isso eu fui pedir ajuda à minha família. E fui-me sentar com o membro mais idoso da minha família, a minha avó Marília. Está aqui, a minha avó Marília. A minha avó Marília tem 97 anos. Tem muita história para contar. E eu sentei-me com ela a falar sobre as profissões na altura dela. Aliás, ela tem ali um iPad na mão e ela já me disse que para ela o iPad é como se fosse um tabuleiro de chá para com quem dá para falar. Porque às vezes falamos pelo Skype. Uma vez já falámos pelo Skype. E para ela é algo mesmo fantástico este acesso a este tipo de tecnologia. Eu sentei-me com a avó Marília e comecei-lhe a perguntar: vó, como é que era no teu tempo? Como é que eram as profissões? Que profissões é que eram, na altura, assim, marcantes? E ela falou-me de coisas absolutamente mágicas. Exemplos. Existiam senhores cuja profissão era acender candeeiros na rua. Caminhavam pelas ruas, subiam escadas encostadas a candeeiros, isto é em Lisboa, no Terreiro do Paço, e acendiam o candeeiro e passavam para o próximo, iam acendendo para as pessoas poderem ter luz, e depois, quando chegava a alvorada, também estavam encarregues de chegar lá e apagar cada um desses candeeiros. Esta era uma profissão bastante em voga na altura, curiosamente, que da minha avó ainda existia esta profissão. Outra que a minha avó me fala com um encanto e magia, ser varina. Quase em extinção hoje em dia. Eram senhoras que transportavam o peixe diretamente da lota para vendê-lo às pessoas e tinham como característica distintiva uns pregões, que ainda hoje a minha avó se lembra de alguns, e creio que talvez algumas pessoas nesta sala ainda se recordem de alguns desses pregões. Avançando, outra profissão que na altura existia era a de telefonista, hoje em dia feito de forma muito mais automática e de forma digital. Na altura havia mesmo senhoras que tiravam cabos e ligavam a outros cabos para as pessoas poderem falar entre si. E depois também havia o caso dos vendedores de jornais. Ardinas, algumas vezes eram crianças que o faziam, que andavam de porta em porta, de pessoa em pessoa, a vender jornais. Continuei a conversar com a minha avó sobre estas profissões e a perguntar-lhe como é que eram as coisas em termos de... o que é que se valorizava antigamente em termos do mundo do trabalho. E a minha avó falou-me de coisas muitíssimo interessantes, para variar, que ela fala mesmo muitas coisas muito interessantes. Primeiro, ela falou-me de que antigamente
quando a pessoa tinha um trabalho, esse trabalho era o trabalho que a pessoa teria para o resto da vida. Estamos a falar há 3, 4 gerações atrás. E este trabalho era tão valorizado que, no fundo, havia uma confusão entre o trabalho e a própria vida, e, no fundo, o trabalho era a vida e a vida era o trabalho. As pessoas quase que viviam para trabalhar diariamente. O que é que se valorizava nesta altura? Era importante não fazer ondas, não questionar chefias e repetir ciclicamente aquilo que se fazia, porque as rotinas naquela altura eram muito importantes. Recordem-se do senhor que ia acender os candeeiros, era a mesma rotina todos os dias. Acender à noite, apagar de manhã. A comunicação preferencial nesta altura era cara a cara ou, quando apareceu, quando surgiu, através do telefone. Não de telemóveis, não é disso que estamos a falar, mas dos tais telefones fixos que cada vez menos se conhece hoje em dia. E, por fim, estas pessoas tinham acesso à tecnologia apenas quando terminavam o seu ensino escolar. E esta é uma marca muito distintiva em comparação com os dias de hoje. A minha avó, só quando terminou o ensino escolar, é que teve acesso à tecnologia, e por tecnologia estamos a falar máquina de escrever. Nada mais do que isso, não muito mais elaborado. E, portanto, estamos a falar de uma geração lá muito atrás. Resolvi passar uma geração à frente e fui falar com o meu irmão. O meu irmão tem 36 anos, tem mais 5 anos e meio do que eu, e aqui está ele, ao lado da minha avó, com um iPad da minha mãe. Estão os dois a ver, a comparar os seus iPads, e o meu irmão teve coisas muito interessantes para me falar sobre como é que são os valores na geração dele. E eu perguntei-lhe, eu chamo-lhe de Babu, agora é o nome que eu chamo ao meu irmão desde que eu sou pequenino, e disse-lhe: Babu, como é que era a profissão, quais eram as profissões com que tu sonhavas quando eras pequeno? E o meu irmão é de uma geração mais atual, e ele disse, uma delas era ser futebolista. Okay? Temos aqui outro português famoso, concentradíssimo, Paulo Futre, a jogar no Sporting. Okay? Falou-me também em ser, isto era o que estava claramente em voga quando o meu irmão era mais novo, técnico de informática. Era o emprego que se queria, mexer em computadores. E nós acreditávamos que ser técnico de informática era ser crescido e poder jogar computador. Era o que nós acreditávamos na altura. Todos nós queríamos muito ser técnicos de informática, ser astronauta ou até mesmo ser médico. Atividade altamente prestigiante. E revendo os valores desta geração na qual me incluo bastante, aqui já há uma certa diferença. Hoje em dia, para construirmos uma carreira, não temos provavelmente um emprego só para o resto da vida. Hoje em dia temos que ter vários empregos. Eu falo por mim próprio, tenho 4, em que tenho que os desempenhar durante a semana. Portanto, uma carreira não é feita exclusivamente com um trabalho. Grandes valores neste momento: ter sucesso, ser bem-sucedido. E se no caminho pudermos enriquecer à conta disso, porreiro. Sermos bem-sucedidos e ricos é um objetivo interessante a ter em consideração. Trabalhar para se poder gozar mais a vida. O trabalho cumpre a função de nos poder dar acesso a mais e melhor experiências na nossa vida. Por exemplo, vir passar um excelente e magnífico fim de semana a Óbidos. E o nosso trabalho exerce essa função. Motivados para recompensas, para ganhos, já se podem levantar algumas ondas, já se questiona porquê, já não se aceitam calmamente aquilo que nos é dito, e a preferência é a comunicação através de telemóvel ou por e-mail, e nós crescemos à medida que a tecnologia ia crescendo também. Um bom exemplo disso, eu tive um computador quando tinha 3 anos de idade. E como vem descrito até, e é mesmo verdade, uma grande motivação que eu tive para aprender a ler, comecei a ler mais cedo, eu precisava de compreender as instruções dos jogos de computador para os poder jogar de forma mais eficaz, e portanto a tecnologia teve uma forte influência em mim. Nós já crescemos com a tecnologia. Mas agora vem uma outra geração, muito diferente da nossa, e os valores também mudaram nesta geração. Apresento-vos a minha sobrinha, que é a Sofia. A Sofia também tem ali um iPad e está a explicar à minha avó como é que se pode usar um iPad, a compensar as explicações do meu irmão. E para a minha sobrinha, os valores em relação ao trabalho já vão ser completamente diferentes, porque estamos a falar de uma experiência de vida, ela própria totalmente diferente. A construção de uma carreira vai ser feita a partir da aquisição de diferentes competências para nos tornarmos técnicos específicos em determinadas áreas. Vai haver um equilíbrio entre aquilo que é o trabalho e o que é a vida, porque para esta geração o trabalho tem que ser algo que faça as pessoas sentirem-se claramente realizadas, como dizia o Calvin.
sentir a paixão pelo trabalho. São pessoas orientadas não para as recompensas, mas para objetivos e fazem-no para que este trabalho dê um sentido à sua vida. O trabalho é uma componente fundamental para esta nova geração. Também são pessoas, por causa da influência das redes sociais, que são altamente motivadas para trabalhar com outras pessoas criativas. E, portanto, o trabalho em rede vai ser também uma mais-valia para a nova geração. Vão ter necessidade de obter feedback constante e recorrente, e o modo de preferencial de comunicação entre os jovens vai ser ou por SMS ou por conversas virtuais em chats, e já se viu a habilidade que têm, de facto, a mandar mensagens. A rapidez com que escrevem é absolutamente magnífica e estonteante. Quando eles nasceram, a tecnologia já cá estava. E parece que a evolução da tecnologia influencia as gerações e vice-versa. E por causa disso, parece que as crianças hoje em dia e os jovens já vêm com uma capacidade inata para exercer multifunções. Naquele mesmo sítio onde a minha sobrinha estava, ela é capaz de estar a ver televisão, a falar comigo, mais ou menos a falar comigo, e ainda estar a comer e a beber qualquer coisa. Os jovens hoje conseguem fazê-lo de forma muito prática. Foi encomendado ao governo do Reino Unido, foi encomendado um estudo em que se pediu a uma empresa que dissessem daqui a 19 anos, no ano 2030, como é que vão ser as profissões. E baseados nestes valores que aqui foram ditos, surgiram profissões como técnicos especializados na construção de partes de corpo para complementar perdas que aconteçam ao longo da vida. Vão existir médicos físicos responsáveis por aumentar a capacidade de memória das pessoas, porque com toda a informação que está a acontecer neste momento à nossa volta, torna-se muito difícil conseguir reter grande parte da informação e vai ser necessário expandir. Também vão existir pessoas responsáveis por alterar o clima, gestores climáticos, para poder compensar os aquecimentos ou os arrefecimentos globais. Vão existir também gestores de avatares, porque nós já temos avatares em tantas coisas ao mesmo tempo, vamos precisar de técnicos que se responsabilizem pela gestão dos nossos seres no mundo virtual. E por fim também mencionaram mais umas quantas profissões, mas esta agrada-me particularmente. Vão existir técnicos dedicados a lidar com as dificuldades que surgem da interação do indivíduo com as tecnologias. E é exatamente o que nós fazemos no CADIM, no núcleo que foi recentemente criado. Se a minha sobrinha seguir as pegadas do tio, vai ser interessante visualizar isso. Nós herdamos um mundo de tecnologia, disso não há dúvida. Que implicações é que isso tem para a nossa vida? Nós temos mudanças rápidas a acontecer, o que implica exigências do mundo à nossa volta, no aqui e no agora. Temos também a acompanhar-nos uma evolução tecnológica extremamente veloz, a qual implica uma capacidade de adaptação permanente e constante, momento a momento. Já todos conhecemos esta cena, como ela se desenvolve, mas vale a pena ver de novo como é que este jovem enfrenta mais do seu futuro. Anda Guedes! Anda Guedes, anda mais rápido! Oi! Anda, sai da frente, Guedes! Sai da frente, Guedes! Este é um momento decisivo na vida deste jovem. O futuro pela frente, a adaptação ao futuro, e tem uma barreira, algo que está a dizer, não sejas quem tu és, o Guedes. E ele pede ao Guedes para sair da frente. Nós sabemos o que é que acontece a seguir. Mas vamos pensar se o Guedes não tivesse saído da frente. O que é que teria acontecido? Ou seja, se não tivessem deixado os valores deste jovem avançar. Se o Guedes não tivesse saído da frente, muito provavelmente o Hélio não teria sido quase abalroado por um carro que passa a seguir por ele. Quase. Foi por um triz. E também, provavelmente, não teria deslocado uma clavícula, como aconteceu quando caiu à borda do passeio. Mas, se o Guedes não tivesse saído da frente, o Hélio não se tinha tornado um dos portugueses mais famosos da atualidade, com milhões de visionamentos no YouTube, não tinha feito um anúncio do Mel, e, sobretudo, aquilo que mais me preocupa neste momento, se o Guedes não tivesse saído da frente, eu não tinha tido inspiração para fazer esta apresentação. E isso tinha sido catastrófico. Isto para vos dizer o quê, em termos de conclusão?
Todos temos estradas pela frente e temos que as percorrer com os nossos valores. Cada geração com os seus, mas atendemos às gerações vindouras que têm valores claramente diferentes dos nossos. Também todos vamos encontrar guedes no nosso caminho, pessoas que nos vão tentar impedir de perseguir os nossos sonhos. Mas aquilo que eu recomendo a todos os jovens, menos jovens e toda a audiência em geral, é que seja qual for a estrada que tomem, o importante é tomarem saída que vos faça mais sentido e que, no fundo, vos traga mais realização. Muito obrigado pela vossa atenção.